Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário do Discipulado Inteligente. Você que está vindo do canal do YouTube, você que está vindo do Spotify, seja muito bem-vindo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, curta, compartilhe, deixe teu comentário e seja um missionário digital. Quero convidar você a se tornar um missionário digital, acionando o aviãozinho e compartilhando essa palavra com todas as famílias que você conhece, que vem à tua mente nesse momento que o Espírito Santo trouxe ao teu entendimento, que precisa ouvir, receber essa palavra e experimentar. Se você ainda não assistiu o episódio 1, corre lá na nossa plataforma, já está disponível para você assistir o episódio 1 e depois você volta aqui e assiste com a gente. Se você já assistiu um, continua conosco, que hoje tem mais sobre homens que não tiveram seus nomes assim tão destacados na Bíblia como homens ricos, nobres, importantes, mas que fizeram um papel importantíssimo no cumprimento da palavra de Deus, da vontade de Deus sobre a terra e que nos impacta até hoje com a mensagem que eles trouxeram para nós, que estão registrados na palavra de Deus. Amém? Se você quer mergulhar fundo no tema dessa semana, eu te convido a acessar no descritivo desse vídeo um link onde o nosso devocional em PDF está disponível, feito para você, para que você possa mergulhar mais fundo. E esse é o meu desejo. É que você se apaixone pela palavra de Deus, que você tenha uma criatividade profunda sobre tudo que você tem recebido da palavra de Deus e que você possa ser um instrumento do Senhor para alcançar outras vidas. Amém? Bora que bora! Vamos lá! Hoje o tema é o homem que foi fiel ao seu chamado. O homem que foi fiel ao seu chamado. E esse homem chama-se Jabes. Um nome tão assim esquisitinho, né? Jabes. Mas esse homem tem um negócio muito top nessa história, viu? Porque primeiro já quero começar antes de ler o versículo. Você vem numa estrutura de leitura da palavra de Deus que não tem nada a ver aparecer essa história no meio do nada. O texto vai falando de genealogia, de tantas coisas, e sobre familiares, sobre nomes, e isso e aquilo outro, e fulano gerou não sei quem, e de repente, pum! No meio da história, entra a história de Jabes. E eu entendo em Deus que a história desse homem e como a Bíblia relata a história desse homem é literalmente como se fosse algo assim, que Deus faz coisas extraordinárias no momento em que a gente menos imagina, sabe? Você tá ali lendo crônicas e de repente, aparece a história de um cara, e aí, de onde caiu esse cara? Esse caiu de paraquedas, de onde ele surgiu? Eu entendo que ele entra na história, ele entra nesse trecho de crônicas como uma pausa, sabe? De respiração. E aconteceu algo sensacional nessa época e o Senhor registrou isso na palavra através daqueles que Ele levantou com sabedoria para compartilhar isso que aconteceu na vida de Jabes. E eu quero ler com você, aqui o texto está em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 4, do versículo 9 ao 10. Resumindo isso, na versão NVT, diz assim: Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Olha que coisa interessante. Foi mais ilustre do que... em algumas traduções fala que ele foi mais importante do que seus irmãos. Então, Jabes tem um destaque na família. Jabes tem um destaque dentro da casa dele. Se esse cara é o mais ilustre dos seus irmãos, obviamente, tudo na vida dele deve refletir a importância que ele é, né? O nome dele, o que ele faz. Mas a gente vai entender aqui, ó. Presta atenção. Então, Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos, né? Da sua família. Marcou a sua geração, a sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: eu o dei à luz com muita dor. Olha lá, um cara que foi nascido debaixo de muita dor, de sofrimento, que teve seu nome Jabes, refletindo, revelando a dor que a mãe sentiu, que a gente não sabe se foi uma dor de parto, se foi uma dor de gerar o filho, ou se foi uma dor de sofrimento, de tristeza, de angústia que ela passou durante a gestação ou no momento em que ela teve o bebê. Eu não sei, mas existia uma história de dor sobre esse homem. Mas ele foi o homem mais ilustre dos seus irmãos, o homem mais importante dos seus irmãos, o que mais se destacou na sua família. Vamos continuar. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares realmente e estenderes a minha fronteira, se a tua mão for comigo e fizeres com que eu não sofra aflições, então Deus lhe concederá o que ele pedira. Olha que coisa interessante, cara. Esse cara começa o texto dizendo que ele foi o homem mais ilustre da família dele. Depois a gente entende que ele foi nascido ou num ambiente de dor, ou num período de dor,
ou numa gestação de dor física, ou numa gestação de dor emocional, mas havia um ambiente de dor ali no nascimento desse homem. Mas este homem, ele diz, o texto fala, Jabes invocou o Deus de Israel, ou seja, não era o Deus dele. Esse homem, ele não era alguém que servia a Deus, mas ele creu que Deus poderia fazer algo sobre a vida dele. E ele pediu a Deus que Deus abençoasse ele e aumentasse suas fronteiras, ou seja, abençoasse, prosperasse ele como pessoa e prosperasse ele como um indivíduo dentro da sociedade. E ele disse, se a tua mão for comigo e fizeres com que eu não sofra aflições, então Deus lhe concederá o que ele pedirá. Vê que coisa interessante. Deus coloca aqui que ele foi com esse homem. Deus concedeu o desejo desse homem. Deus abençoou a vida desse homem. Esse homem era um homem comum, um homem que não tinha uma história tão, vamos dizer, assim, o que estava escrito na história desse homem, talvez, quando a gente lê, é que ele seria um homem desgraçado, um homem ferrado, um homem acabado, porque ele já nasceu em dor, ele já tinha um nome que puxava ele para esse ambiente, mas ele teve ousadia e ele se levantou e pediu ao Deus de Israel, ele tomou atitude e pediu ao Deus de Israel, me tira desse lugar, me traz uma liberdade em ti, aumenta minhas fronteiras, me abençoa, me faz próspero em todas as áreas. Quando ele fala aumenta minhas fronteiras, me faz próspero em todas as áreas. E eu quero dizer para você hoje, eu não sei onde você nasceu, de quem você é filho, mas eu quero te dizer uma coisa, como Jabes, você pode mudar a tua história, invocando o Deus de Israel, invocando o Deus Todo-Poderoso, confessando a Ele a tua necessidade e pedindo a Ele que te tire desse lugar e te traga a liberdade em Cristo. Amém? Então, leia esse texto, se aprofunda nesse texto e seja como Jabes, um homem ousado, que crê naquilo que Deus pode fazer. Um beijo grande para você. Essa semana tem mais. Se você quer saber mais sobre homens como Jabes, homem como Ananias de ontem, fica comigo. Essa semana tem mais. Um beijo para você. Deus te abençoe. Tchau, tchau.